o começo de tudo e o cuidado com a qualidade em todas as etapas da produção do café. Eu sou Daniela Santos, Coffee Ambassador da Nespresso no Brasil, e estou na região do Vale da Grama, que fica entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Com o apoio do Rafael Martins, agrônomo do programa Nespresso Triple H Qualidade Sustentável, vou percorrer a fazenda Cachoeira da Grama e mostrar o que está por trás do café de qualidade Nespresso. Seja bem-vindo ao Nespresso Origens da Fazenda até você! Bom café precisa de um bom terroir. E essa já é uma palavra muito conhecida aí no mundo do vinho e significa território. E o Rafa vai explicar pra gente quais são as principais características aqui do Vale da Grama que mostram como que esse é um bom terroir para se produzir um bom café. Essa região Vale da Grama, ela é muito conhecida pela especialidade dos cafés que entregam. Principalmente o solo, um solo de região vulcânica, entrega bastante essa fertilidade. Uma região onde tem essas altas altitudes em relação ao nível do mar. Então aqui nessa região nós estamos entre 1.000 até 1.300, 1.400 metros de altitudes em relação ao mar. E principalmente a questão climática aqui da região. Então ao longo do dia temperaturas mais altas e à noite refresca um pouco, que acaba favorecendo esse processo de maturação do café mais lento e trazendo consigo altas qualidades. E aqui a gente já fala então quais são as duas espécies de café que são viavelmente comercializáveis, que são Coffee Arábica e Coffee Canéfora. Vou começar pela Arábica, Coffee Arábica, que é a mãe, e aí ela tem um guarda-chuva com mais de 200 variedades. São cafés que possuem aí 1% de cafeína, gostam de altas altitudes mesmo, então de 800 metros do nível do mar até 2.200 metros mais ou menos. E agora a gente vai para outra espécie que também é viavelmente comercializável hoje em dia, que é a Coffee Canéfora. E aí dentro dessa espécie ela tem algumas variedades, mais ou menos umas 50 variedades. As mais conhecidas são Robusta e Conilon. E as variedades da espécie Canéfora são cultivadas em baixas altitudes, entre o nível do mar e 800 metros de altitude mais ou menos. Elas são menos suscetíveis às pragas, têm o dobro de cafeína em relação aos arábicas, então aí mais ou menos 2% de cafeína, e são bem resistentes. Na xícara vão trazer um amargor bem característico e mais corpo. Além disso, essas variedades representam 30% da produção mundial do café, enquanto 70% de toda a produção é de cafés arábicas. Vale dizer que, se cultivados e processados corretamente, os cafés das espécies arábica e canéfora entregam na xícara uma ótima qualidade. Rafa, e conta pra gente quais são os cuidados que a Nespresso tem com o solo e com a planta pra gente ter aí um café de qualidade. O foco que a gente está trabalhando com os produtores nesses próximos anos é de uma agricultura regenerativa, onde a gente vai trazer toda a biodiversidade para dentro da produção, consequentemente aumentando a produtividade desse café. E graças a esse solo vivo e saudável que as plantas se desenvolvem. É um desenvolvimento que começa da terra para cima, de dentro para fora, e que impacta na qualidade do café. Porque o que a gente sente aqui já na fazenda é o que a gente vai sentir na xícara, por isso que a colheita é muito importante, Existe aí a colheita manual, a colheita mecânica, e é disso que a gente vai falar agora. Na colheita manual, a Nespresso recomenda o picking, que é a seleção dos frutos maduros. Já na colheita mecanizada, é realizada através de grandes máquinas. Elas retiram esse café e colocam em um recipiente para a gente levar para o lavador de café e fazer as possíveis separações. Agora a gente vai fazer uma dinâmica para mostrar o que acontece, como acontece essa separação. Agora que a gente já colheu os frutos, simulando uma máquina que vem com folha, o boia, passa, o maduro e o imaturo, a gente vai fazer a simulação como se fosse num lavador mesmo. E aqui por densidade a gente vai ver o que acontece. Então aqui o que vocês podem ver? Tudo que tem menos densidade
subiu. Então lá no lavador já pega tudo isso, retira e vai ficar apenas com os frutos maduros e com os verdes que estão imaturos, mas ainda são pesados. Então eles têm bastante densidade ainda. E aí depois tem um outro processo, né? Que a gente vai precisar tirar esses verdes daqui, porque lembra que a Nespresso não compra, né? Nenhum fruto imaturo, nem passa nada. A Nespresso só vai comprar o que é de qualidade, que é o maior, mais maduro e sem defeitos. A separação desses frutos, tudo vai depender do processo que a gente quer do pós-colheita. Se a gente quiser um café natural, esses cafés vão com casca e tudo para o terreiro e aí sim, posteriormente, depois de secado, é feito o rebeneficiamento desse café, separando a casca do grão em si. A gente tem na xícara um café com mais corpo e doçura também. Já no processo úmido ou lavado, esse café precisa passar por uma máquina que trabalha de forma mecânica. Então, quando esse café maduro passa por essa máquina, ele expele os frutos, o grão do café, e o verde ele já vai para um outro recipiente, pois ele não expele esse café por estar bem mais firme. Então a gente fica com a semente e a semente é revestida com a mucilagem. É na mucilagem que a gente tem os principais açúcares do café e ela é essa parte gelatinosa que fica em cima da semente. Se a gente escolhe o método de processamento semi-úmido, é o que a gente tira a casca e coloca essa semente com a mucilagem para secar no terreiro. Aí a gente vai ter um café mais equilibrado. Agora, se a gente escolhe tirar a casca, depois colocar essa semente com a mucilagem num tanque de fermentação, as leveduras vão comendo toda essa mucilagem. Então vai ficar apenas a semente, sem a mucilagem. E a gente leva para o terreiro para secagem. E nesse método de processamento lavado, a gente acaba tendo um café com menos corpo e mais acidez, uma acidez mais elevada. E depois do processamento, o café vem aqui para o terreiro e é a hora da secagem. Como o café é um alimento, ele é tratado com todo cuidado. No caso do terreiro de cimento, ele facilita muito nesse manejo de revolvimento para a seca do café, porque ele tem uma superfície bem mais lisa, onde facilita e evita esse atrito para quebrar ali esse pergaminho, onde pode danificar o grão. Por isso a utilização dessa superfície. Não tem troca entre esses terreiros, do café, às vezes um odor, algum aroma que o terreiro possa estar levando, outros tipos de terreiro. No caso esse não tem troca. Já dentro das estufas é mais para facilitar esse manejo também, onde durante o dia essa estufa ela aquece, né, ao longo do dia e durante a noite é fechada para manter essa temperatura, né, esse aquecimento, para o café continuar esse processo de secagem. Já na cama suspensa, na cama africana, é o contrário, é já para diminuir esse processo de seca, para ser essa seca mais gradativa possível, mais lenta, trazendo algumas características diferentes para esse café na bebida do cup. Ah, e vale dizer que o padrão de umidade exigido pela Nespresso é de 11,5%. Aí depois que o grão atinge esse grau de umidade aqui no terreiro, ele vai para o próximo passo, que é o beneficiamento. E outro ponto importante é a rastreabilidade do café. Todo o processo de rastreabilidade dentro da fazenda inicia-se lá no momento da colheita. Então esse café colhido no dia, ele chega, passa pelo processamento e já gera-se lotes. Então a gente consegue ter todo esse histórico, contar essa história do café através desse processo de rastreabilidade. E tudo isso para entregar um café de qualidade aí na sua xícara. A nossa imersão pelas origens do café Nespresso não para por aqui. No próximo episódio, eu vou apresentar os cuidados que temos com o meio ambiente e com as pessoas que vivem do café. Até mais!